Olá, tudo bem? Como diz um amigo meu. Eu quero agradecer ao Veras, quero agradecer às lideranças sindicais, quero agradecer a todos. Uma menção especial ao senador Humberto Costa, ao deputado Silvio Costa. E quero dizer que hoje o blog Conversa Fiada tratou de dois assuntos que eu considero de extrema relevância para todos nós, especialmente para vocês aqui nessa plateia. O primeiro é o fato de que começou hoje o saque às contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eu lamentei profundamente, e continuo a lamentar, que as lideranças dos trabalhadores no Brasil, sejam elas do PT ou das organizações sindicais, não tenham feito uma campanha para enfrentar a ofensiva da Globo em defesa desse programa. Esse programa é extremamente grave e ele é símbolo da política econômica do governo golpista. O que significa o direito de sacar o fundo de garantia por tempo de serviço? Significa que o trabalhador abre mão do futuro, abre mão do que está lá no fundo, abre mão do futuro, saca o dinheiro para pagar a dívida. E provavelmente a principal dívida que ele vai pagar é a dívida que se torna estratosférica do crédito consignado. Porque com o desemprego, a inadimplência do crédito consignado atinge proporções da Cordilheira dos Andes. Então, quem é que ganha com essa medida que faz da Globo, que a Globo transforma numa nova abolição da escravatura? Quem ganha com isso são os bancos. São os bancos. Porque esse dinheiro será empregado pelo trabalhador que vai renunciar ao futuro para resolver problemas de solvência de curto prazo. E o mais imediato, diante do desemprego maciço, nós estamos num ambiente em que o desemprego é sem precedentes. Se nós calcularmos os desempregados e os subempregados, a taxa de desemprego no Brasil hoje se aproxima da ordem de 15%, 17%. Ou seja, quase um de cada 5 trabalhadores brasileiros não tem emprego. Então, essa providência que a Globo transforma numa grande vitória na recuperação da economia brasileira nada mais é do que uma operação de transferência de recursos do trabalhador para os bancos. Outra notícia que hoje apareceu no blog Conversa Fiada, e para a qual eu chamo a atenção de todos, é a notícia que está em todos os jornais do PIG, começou ontem no Globo, hoje está na Folha, está no Estadão, é a avassaladora articulação no Congresso Nacional para perdoar os crimes de Caixa 2. Hoje também o ministro Gilmar Mendes acaba de fazer uma declaração, que já consta do blog Conversa Fiada, de que é preciso tomar muito cuidado, porque o emprego da Caixa 2 muitas vezes é uma forma de as empresas se defenderem do achaque. O que vai significar isso, segundo uma interpretação que fiz também no blog Conversa Fiada? Vai significar que a Lava Jato acabou. Vão ficar presos os petistas, o Zé Dirceu, o Vacari, vai para a cadeia provavelmente o Lula e os empresários brasileiros. Então vejam bem, vão para a cadeia os petistas e os grandes empresários brasileiros. E se concretizará assim o grande projeto nacional do maior dos entreguistas brasileiros, que é o Fernando Henrique Cardoso. Em 1967, ele escreveu um livro que foi
chamado de A Teoria da Dependência. Um livro revolucionário, em 1967, extremamente importante, porque logo depois do golpe militar, no auge dos golpes militares na América do Sul, pouco depois viria o golpe do Pinochet, e ele lança um livro na companhia de um ítalo-argentino chamado Enzo Faleto, no Chile, em Santiago, onde ele se exilou, onde ele tomou a deliberação de exilar-se. E o que é a teoria da dependência? De 1967. Diz que o Brasil não presta. O Brasil é uma porcaria. O Brasil nunca vai ter trabalhador e nunca vai ter empresário, portanto, nunca vai poder ser uma nação. Então, o jeito é entregar-se, é depender dos Estados Unidos. Agora, há poucos dias, o Fernando Henrique Cardoso, sempre ele, o cérebro da direita brasileira, porque a direita brasileira não tem cérebros, talvez ele seja o único, ele escreveu um artigo que é o que está acontecendo hoje. Que existem dois tipos de corrupção. O corrupto, que pega o dinheiro e põe no bolso, e o corrupto, que pega o dinheiro para salvar a pátria. Que pega o dinheiro para eleger-se. Portanto, tem o corrupto do mal e o corrupto do bem. O corrupto do mal é o PT. O corrupto do bem é o Aécio, é o Zé Serra, é o Aloysio Nunes. São aqueles que pegaram o dinheiro das empreiteiras, mas para salvar o Brasil. E é isso que está acontecendo agora, hoje. Portanto, hoje, o Fernando Henrique Cardoso realiza a concretização dos seus dois crimes. O crime da dependência, que ele anunciou em 1967 e realizou nos 8 anos de governo dele, e o crime da distinção entre o que ele chama de lulopetismo e os iluminados do PSDB e do PMDB. Os petistas vão para a cadeia e o PSDB e o PMDB, como se vê agora nesse acordo que vai sair no Congresso, serão inocentados, absolvidos. E junto, será destruído o parque industrial brasileiro. Será destruída a engenharia pesada brasileira. Serão destruídas as empresas de engenharia do Brasil, que são algumas das melhores empresas de engenharia do mundo. Na Lava Jato. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, e mais o governo vitorioso da Alemanha, o governo de Konrad Adenauer, portanto, um governo conservador, chegaram a um acordo. Mandaram para os tribunais, mandaram para Nuremberg, os líderes, os responsáveis pela adesão de empresas alemãs ao nazismo. E foram responsabilizados diretores, empresários da Volkswagen. O carro Volkswagen foi desenhado especialmente, o Beagle foi desenhado especialmente pela Volkswagen para dar de presente ao Adolf Hitler, da Krupp, da Thyssen, que produziam os canhões do nazismo, e uma empresa muito interessante, que era a maior empresa química da Europa naquela época, chamada IG Farben, que produzia o Zyklon B, que era a substância que se jogava nas câmaras de gás para matar os judeus. Uma substância química. O dono da IG Farben, que produzia esse material para os campos de concentração, foi condenado e foi preso. A Volkswagen é a maior empresa automobilística do mundo. A Krupp e a Thyssen estão em atividade, inclusive no Brasil. E a IG Farben, que produzia o Zyklon B, é a Bayer,
É a Rust. E eu pergunto no meu blog ao juiz Moro, o senhor por acaso toma aspirina Bayer? Alguma vez na vida o senhor tomou aspirina Bayer, deputado Silvio Costa? Pois a aspirina Bayer é produzida pela empresa que produzia o Zyklon B. E a Bayer, que como era e é uma das maiores empresas químicas do mundo, está viva, vivíssima. E as empresas que estão aqui em Suape vão quebrar. Vão quebrar se já não quebraram. A Odebrecht vai quebrar. A OS vai quebrar. As empresas que construíam plataformas vão quebrar. O Comperj vai quebrar. Porque faz parte do projeto destruir o parque industrial brasileiro dentro da lógica da teoria da dependência. É isso que está em curso. É um projeto de longo prazo. É um projeto que aparentemente não tem lógica, porque a direita brasileira efetivamente não tem quadros. O José Serra, por exemplo, tem 60 anos de vida pública e nunca teve uma ideia original. Nunca teve uma ideia original. O Aécio Neves nunca leu um livro. O Aloysio Nunes entende de assaltar banco. É o que ele fazia quando era jovem. É a melhor especialidade dele. Mas isso tem uma lógica. Nós estamos assistindo hoje ao maior ataque às instituições brasileiras, o que significa o maior ataque aos trabalhadores brasileiros como jamais houve, nem no golpe de 64, eu tenho idade suficiente para dizer isso. Porque o golpe de 64 não mexeu na CLT. O golpe de 64 criou o fundo de garantia. Trocou a estabilidade de 10 anos que havia no regime Vargas pelo fundo de garantia, que é uma conquista do trabalhador brasileiro. Isso é uma obra do governo Castelo Branco. O golpe de 64 criou o fundo rural. E torturava. E desmontou a classe trabalhadora. Mas esse golpe de hoje é mais feroz, é mais destrutivo, ameaça mais do que o golpe de 64. E ele tem uma lógica. É a lógica de desmontar o Estado brasileiro, desfazer a nação brasileira e submetê-la à dependência dos Estados Unidos. É um golpe que chegou um pouco tarde, no sentido de que o golpe deveria ser dado em combinação com a eleição da Hillary Clinton. Hoje não sei se o Donald Trump está muito interessado em incorporar o Brasil, dada a própria ideologia introvertida do Trump, nacionalista do Trump, e parece que ele está mais interessado na jazida de gás natural que a Exxon descobriu, e o chanceler dele era o presidente da Exxon americana. E a Exxon fez duas descobertas importantes recentemente na América do Sul. Uma de uma jazida de gás na Argentina e outra uma gigantesca jazida de gás na Guiana Inglesa. Não está muito interessado no Brasil. Essa é a lógica, esse é o caminho desse golpe. Agora, como enfrentá-lo? Nós estamos vivendo a maior depressão econômica da história do Brasil. Nem no crash da Bolsa de 1929, nem no confisco da poupança do Collor, nem na crise da dívida da década perdida dos anos 80. Essa crise é maior. Hoje eu dei no blog Conversa Fiada a notícia de que a indústria de cimento do Brasil está com uma capacidade ociosa da ordem de 50%. 50% de capacidade ociosa. Ou seja, não se constrói. Não há demanda. O consumidor sumiu das lojas. Desemprego, crise econômica, falta de demanda. E cadê o povo?
Esse é que é o desafio de vocês nessa sala. Esse é que é o desafio. Por que o trabalhador ainda não foi para a rua? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Não sabe o quê? Ele não sabe de nada disso do que nós aqui sabemos. E por que ele não sabe? Porque houve um bloqueio da informação no Brasil. Não há em nenhum país do mundo um regime igual ao que há no Brasil, da relação da Globo com a opinião pública brasileira. Não existe no mundo coisa igual. Não há. Eu não estou falando dos países antigos, de democracias antigas e maduras, como a Inglaterra, como a Itália, como a França. Eu estou falando de novas democracias. Democracias que não eram democracias até um bom período do século passado. Estou falando de Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, México. E nenhum desses países tem o predomínio que a Globo tem. E como diz o Roberto Marinho no meu livro O Quarto Poder, o importante não é o que a Globo dá. O importante é o que a Globo não dá. O importante é o que ela omite, o que ela não deixa saber. E agora vamos falar de nós aqui, do PT e da CUT, e de todos os líderes sindicais aqui. O trabalhador brasileiro não tem formação política. Não tem formação política. Não estou falando informação sobre o PIB da semana passada. Eu estou falando de formação política, ou seja, os meus interesses versus os interesses do meu empregador. Os interesses da minha nação versus os interesses dos Estados Unidos. Não existe. Eu estive em Cuba na semana passada, fui passar o carnaval em Cuba. Mal comparando? Mal comparando. Mas eu peguei um motorista de táxi e me mostrou a diferença entre o regime da colonização no Brasil e o regime de colonização em Cuba, sendo que os dois países se basearam no trabalho escravo e na monocultura do açúcar. E durante todo o caminho ele me explicou qual era a diferença entre um e outro. Apesar da escravidão e apesar do açúcar. Qual foi o motorista de táxi que você ouviu aqui tratar desse assunto? Qual foi o trabalhador brasileiro que se equipou para tratar desse assunto? E isso é responsabilidade do PT e das lideranças sindicais. Primeiro, o trabalhador brasileiro não tem formação política, não sabe o que lhe interessa e não tem um projeto de nação. E ter um projeto de nação é ter um projeto para ele, para o trabalhador. Isso quando eu falo de formação política. Agora vamos falar de informação do dia a dia. Também não tem. Também não tem, porque a Globo não tem, não quer, não dá. Há 15 dias a Globo está falando na maravilha que vai ser a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. E por que não tem informação sobre o dia a dia? No começo do governo Lula, segundo o depoimento do senador Roberto Requião, numa palestra que ele deu no Instituto de Mídia Alternativa Barão de Itararé, lá em São Paulo, ele visitou o presidente Lula no Palácio e disse: "Ô Lula, quando eu cheguei no governo, meu antecessor, o Jaime Lerner, gastava uma fortuna com a repetidora da Globo no Paraná. Eu peguei o dinheiro e suspendi toda a publicidade. Não fiz publicidade, só fiz publicidade, enfim, dia de vacina, combate à dengue, essas coisas de interesse imediato. Peguei todo o dinheiro que ia para a Globo e apliquei na TV Educativa do Paraná, que estava destruída, completamente destruída, canibalizada. Eu reequipei ela, botei equipamento, contratei profissionais, dei direção profissional, não botei cupincha meu, do PMDB, da corrente A, B, C ou D do PMDB, contratei um jornalista profissional, não loteei entre os meus cupinchas.
E fiz uma programação profissional. E comecei a botar lá debate político, debate de políticas sociais. Fiz um curso de cinema, um curso de teatro, chamei a Itala Nandi para dirigir o curso de teatro. Fiz uma associação com o Hugo Chávez, entrei na linha da Telesur, espalhei o meu sinal pelo sul da América do Sul todo. Entrei no Paraná inteiro. Por que você não faz isso? Pega o dinheiro da Globo e põe na TV educativa, na TV do Estado. Aí o Lula falou, porra, que boa ideia. Você segue nesse corredor aqui, entra à direita e vende essa ideia. O Requião foi lá. Seguiu no corredor, entrou à direita, era o gabinete do José Dirceu. E o que disse o chefe da Casa Civil, deputado Silvio Costa? O senhor sabe? O Requião contou a mesma história para o Dirceu. E o Dirceu, Requião, mas você não está entendendo nada. Nós já temos uma emissora de televisão, uma rede de televisão. Qual? Nós temos a Globo. Porque quem tem a verba de publicidade agora somos nós. Aí penso eu com os meus botões, como diz o Mino Carta, o Dirceu esqueceu um pequeno capítulo, que é a questão da luta de classes. A Globo tem interesses. A Globo tem interesses. Todos os que fizeram acordo com a Globo matou. A Dilma fez, ela matou. O Palocci fez, ela matou. O Manteiga pedia por favor para dar entrevista a Mirella. Então, a Globo matou o Manteiga. Não sobrou um. Não adianta fazer acordo com a Globo. Ela não faz acordo. O acordo da Globo é aqui, ó. Então, eu gostaria de encerrar as minhas palavras para nós podermos ouvir finalmente aquele que tem mais a dizer do que eu, que é o Mino Carta. Eu quero dizer que no meu livro eu conto que no primeiro dia da campanha do segundo turno, da segunda eleição do Lula, eu recebi um telefonema do Lula, do presidente Lula. A eleição tinha ido para o segundo turno. Não sei se todos nessa sala se lembram em que circunstâncias a eleição foi para o segundo turno. O Lula ia ganhar fácil contra o Alckmin. Aí houve uma edição do Jornal Nacional que levou a edição para o segundo turno. Essa edição do Jornal Nacional tinha duas matérias, duas notícias. Uma, a cadeira vazia do Lula no debate na véspera. O Lula não foi. E outra, a descoberta de uma pilha de dinheiros que a Polícia Federal de São Paulo, no governo Lula, sob controle do José Serra, e devo aqui, en passant, registrar que uma das características mais sinistras do governo Dilma, na minha modestíssima opinião, é que o chefe de polícia do governo Dilma foi aproveitado pelo governo do Temer. O chefe de polícia da Dilma, indicado pelo Zé Eduardo Cardoso, esse brilhante petista, é o chefe de polícia do Temer e do Serralho. Como é que pode? Eu me lembro que o meu amigo Fernando Lira, aqui de Pernambuco, disse que quando o Tancredo escolheu ele ministro da Justiça, que ele soube pelo telefone, que o Tancredo nunca ligou para ele dizendo que ia convidar ele para ser ministro, que o Tancredo era malandro, podia mudar de ideia. O Fernando soube pelo Jornal Nacional que ia ser ministro da Justiça, acabou o Jornal Nacional, ele recebe um telefonema em casa, o Tancredo manda ele na casa dele, Fernando vai lá e diz assim, o Tancredo diz assim, Fernando, você nomeia quem quiser no Ministério da Justiça. E o chefe da polícia vai ser o Coronel Moacir Coelho. Aqui, ó. O chefe da polícia é meu.
O da Dilma era do Temer, escolhido pelo Zé Eduardo Cardoso. Muito bem. A polícia de São Paulo pegou um dinheiro que a turma do Mercadante tinha arrumado para fazer uma mutreta lá para o Mercadante ganhar a eleição em São Paulo. Pegou esse monte de dinheiro, entregou para a Globo, entregou para a Folha, fingindo que a Globo e a Folha tinham apanhado aquele monte de dinheiro, roubando de cima da mesa de um delegado, o delegado Bruno, cujo nome não me esqueço, aliás, sumiu o delegado Bruno, depois de prestar esse serviço à causa da pátria. E aí o Jornal Nacional se concentrou na cadeira vazia do Bruno e no monte de dinheiro, do Lula e no monte de dinheiro da campanha do Mercadante. Com isso, o Jornal Nacional levou a eleição para o segundo turno. Naquela altura, o Mino Carta tinha um blog, e eu no meu blog, os dois denunciamos a trampa, a patifaria, que foi o Jornal Nacional. E eu recebo esse telefonema no primeiro dia da campanha do segundo turno, depois de ir para o segundo turno, por causa do Jornal Nacional. E o Lula me diz: mas não era vinho? Que vinho é esse? Eu nunca vi vinho com colarinho. Este vinho está buchoné. Ah, bom, aí o Lula me telefona. Paulo Henrique, isso é literal, está no meu livro. Paulo Henrique, você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Você e o Mino desvendaram a maracutaia. A maracutaia do Jornal Nacional. Aí eu anotei aí, vingança, ponto de exclamação. Eu não sei se vingança foi o Lula que falou, se fui eu que falei, mas eu anotei, vingança. Aí ele diz assim: por telefone não podemos falar, mas o João vai te procurar, o João Santana, que fez a campanha dele no segundo turno da eleição. O João vai te procurar para nós conversarmos sobre a democratização da mídia. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. A primeira coisa que a Dilma fez quando assumiu a presidência da República foi sentar na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que deu errado. A primeira coisa que o Lula fez depois de eleito presidente da República em 2002 foi ancorar o Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes, quando ela ainda não vendia linguiça. E eu queria encerrar as minhas palavras e abrir espaço para o Mino Carta e dizer que eu prefiro uma outra estratégia de sentar na cadeira. O Leonel Brizola foi candidato à presidência da República 2 vezes. No horário eleitoral das 2 campanhas, ele dizia invariavelmente: quando eu sentar naquela cadeira, na primeira manhã do primeiro dia, o que eu farei será questionar. Ele usava um trema desnecessário. Questionar aquele monopólio. Eu gravei um vídeo para o Conversa Fiada, sugerindo que o Lula e a Dilma, nos seus momentos de amargura hoje, diante do golpe, peguem um controle remoto e mudem de canal. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Só antes do Mino, avisar a todos vocês, se preparem, dia 15 de março, Dia Nacional de Paralisação e Greve Nacional da Educação, contra a reforma da Previdência. Todos se mobilizando, todas as categorias, paralisando neste dia. Registrar a presença do SIMPOL, Sindicato dos Policiais Civis, aqui também o Diretório Acadêmico de Direito, da Universidade Pinto Ferreira. É isso? Também aqui a Rede de Mulheres Negras. Companheiro Daniel, vereador do PT de Caruaru, Sindicato dos Professores da UPE, Tenda da Fé, MTC, Trabalhadores Cristãs, Fórum de Leigos Cristãos, Sindicato dos Professores da Universidade de Pernambuco, que também os companheiros da pós-graduação de Ciência Política da Unicamp. Unicap. Pedi até ao Jonatas, quando chegar os anúncios, transcreve naquele folheto para facilitar a nossa vida aqui. Mino, uma das atividades agora, nesse período, que estamos fazendo, é audiências públicas, em todos os municípios. Os 184 municípios de Pernambuco vai ter uma audiência pública para debater a criminosa reforma da Previdência. Hoje mesmo, a gente teve no sertão do Pajeú, ali em toda aquela região, onde as águas do São Francisco estão chegando para todos os sertanejos. O senador Humberto Costa, inclusive, teve visitando essa grande obra, que aqueles que eram contra diziam que nunca ia chegar no final, agora as pessoas estão sentindo e estão vendo. Isso fruto de uma grande ação, de uma determinação do presidente Lula. E hoje, inclusive, em alguns meios de comunicação, aquele debate, inclusive colocando a questão da paternidade, da obra e tudo mais, resgatando que o pai da obra é Dom Pedro I, que o Lula não tem nada a ver, apenas passou por ele. Você vê o efeito e a tentativa o tempo todo que os setores da grande mídia usam para tentar criminalizar o PT, criminalizar os movimentos sociais. E não é só a senhora Rede Globo. Outros canais de televisão, jornal impresso e também as rádios também usam muito disso. Queria lhe ouvir agora sobre esse papel da mídia aí, inclusive no ataque aos direitos da classe trabalhadora. Fica à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco, tê-lo aqui nesse debate na cidade do Recife. O risco é que me ponha a dançar, por exemplo, porque se eu fico à vontade, eu saio sapateando. Tá bom o microfone? Tá. Só que tem que aproximar. Ó. Muito bem. Para acabar com o monopólio global, bastaria aplicar a Constituição. Esse é o ponto. Eu vou partir de um raciocínio mais complexo para remontar, digamos assim, a própria história do país. O Brasil, a seu modo, é único. É único porque ele poderia ser um paraíso terrestre. Não há outro tão dotado, tão favorecido pela natureza. Não há outro.
país excepcional desse ponto de vista. Então, imaginando que esse Brasil poderia ser o paraíso terrestre, e confrontando essa imagem, esta visão idílica com a realidade, a gente verifica o que de fato o Brasil é hoje. Ele é único nesse sentido. Não há no mundo hoje um país tão profundamente antidemocrático. Entre os países que a natureza dotou, aos quais ofereceu recursos, possibilidades, não há outro igual. A nossa desigualdade é algo absolutamente insuportável. E nós aceitamos como se fosse uma imposição divina, como se fosse o nosso modo de viver e de ser. No Brasil, pagamos por 3 séculos e meio de escravidão. E eles foram fatais. E todo raciocínio tem que ser baseado nessa constatação dolorosíssima, mas absolutamente inescapável. Nós somos o fruto de 3 séculos e meio de escravidão, que ainda, de muitas maneiras, não acabou. O tempo continua mais ou menos aquele da Casa Grande e da Senzala. Elas continuam de pé. Um grande escritor pernambucano, um mestre da língua, chamado Gilberto Freire, escreveu um livro fundamental para o entendimento do que hoje é o Brasil. Se chama exatamente Casa Grande e Senzala. Escreveu outro, tão bom quanto, Sobrados e Mocambos. Um falava do campo, outro falava da cidade. Mas os dois coincidem no diagnóstico. O diagnóstico é sempre o mesmo. Essa disparidade brutal, selvagem, insuportável, inaceitável. Nós a aceitamos porque, de alguma forma, ainda trazemos no lombo, muitos entre nós pelo menos, a marca da chibata. Somos medrosos, somos covardes. Esse país é caracterizado por esta velhacaria generalizada, que leva tantos políticos, tantos e tantos políticos, a afirmarem a vantagem de praticar a realpolitik como se num país como o Brasil fosse possível praticá-la. Li uma entrevista do senador Humberto Costa recentemente na revista Veja, que é a coisa mais porca e hedionda que existe nesse país, competindo claramente com a Globo. Então, aí é uma espécie de exegese da realpolitik. A realpolitik no Brasil é impossível. Nós precisamos entender, mesmo Lula, que é um amigo muito querido, que eu conheço há 40 anos. Eu fiz tudo o que pude ao longo da minha vida de jornalista para defender o Lula. E eu farei ainda, até o último alento. Mas o próprio Lula comete, a meu ver, um engano fatal. O engano de achar que a conciliação é sempre possível. Esse é um erro básico.
Esse é o erro básico, um erro central. A conciliação no Brasil só é possível entre as elites. É uma conciliação que se dá dentro da Casa Grande ou do sobrado, nos salões desses locais fantásticos, reluzentes, resplandecentes, encantadores. Ali se dá a conciliação. Conciliação entre iguais, entre quem se considera igual. A conciliação, por exemplo, que aconteceu na Espanha, depois da morte de Franco, aquilo que se chamou Pacto de la Moncloa, ou seja, o entendimento entre capital e trabalho, conduzido, aliás, por um conservador, um homem de grande qualidade, de grande estatura, Adolfo Suárez, era um conservador. Ele conduzia os pactos de la Moncloa. Foi um acordo básico para assentar sobre ele uma democracia autêntica. Esse entendimento, esse acordo, nunca houve no Brasil. Porque entre a Casa Grande e a Senzala não há possibilidade de acordo. Eu já disse, inclusive ao Lula, que a situação aqui não se resolve sem sangue na calçada. Eu repito essa frase há muito tempo. Aí ele me contou de um amigo dele, não sei, porque ele não me citou o nome, e dizia que para resolver a situação é preciso que o sangue chegue aos calcanhares. O que é mais ou menos a mesma coisa. Realmente eu não sei qual é a solução, porque nesse momento eu acho que a grande pergunta que todos dirigimos aos nossos botões, e a nós mesmos, e aos amigos, e aos familiares, é como vamos sair dessa. O assalto à Previdência, a destruição até da CLT, que imaginem vocês, a CLT era a carta del lavoro do Mussolini. E o Getúlio, grande estadista, e o Getúlio mandou traduzir e adaptou ao país. Acho que ele descurou um pouco do trabalhador do campo. Mas ele tinha uma visão. Ele tinha um projeto de Brasil. E, ao sabor desse projeto de Brasil, ele fez Volta Redonda. Depois, já eleito democraticamente, fez a Petrobras. Né? E, por exemplo, exatamente, mandou traduzir a CLT do Mussolini para transformá-la em uma preciosidade brasileira para os tempos em que aquilo estava se dando. Era o tempo em que, por exemplo, as indústrias Matarazzo, em São Paulo, tinham máquinas destinadas ao trabalho de garotos de 12 anos, adequadas à estatura do garoto. Portanto, ele poderia manobrá-las com desembaraço, coitadinho, aos 12 anos. Naquele momento, a CLT, mesmo do Mussolini, era um avanço extraordinário para o país. Outra coisa importante foi o salário mínimo. O salário mínimo que estabeleceu um padrão e que valia muito mais do que o salário mínimo atual.
Por incrível que pareça, a senadora Cátia Abreu, uma latifundiária, disse esta semana, se não me engano, que a vergonha do Brasil é que tem a gente que ganha o salário mínimo. Que é a demonstração da disparidade, da desigualdade. Eu penso sempre na essência dos problemas. A questão, por exemplo, de democratização da mídia. Ela não se faz com leis. Ela é automática, é um fruto natural. Como a banana nasce da bananeira, é um fruto natural da democracia. É isso. Quando o senhor Sérgio Moro, que enverga frequentemente camisas pretas, que a mim recordam brutalmente fascistas, quando o senhor ele afirma categoricamente que os vazamentos seletivos ajudam o desenvolvimento correto da justiça e que assim acontecia também na Operação Mãos Limpas italiana, a qual ele diz inspirar-se. Ele mente de uma forma deslavada, valendo-se da nossa ignorância monumental. Esse é o problema. Olha, nós temos de reconhecer que não somos os culpados por essa ignorância monumental. Nós somos ignorantes porque nunca houve por parte da Casa Grande o menor esforço para nos conduzir naturalmente à consciência da cidadania. Nós não a temos, essa consciência. Poucos, pelo menos, a têm. A consciência da cidadania. O sentir efetivamente ser cidadão, com uma carga óbvia de responsabilidades, de direitos e de deveres. Mas direitos também. Nós não nos damos conta, nós conformamos facilmente. Nós cruzamos os braços diante das maiores barbaridades, como esta que estamos vivendo. O que está acontecendo no Brasil é algo de uma violência inaudita. É incomparável. Não há outro lugar do mundo onde possa acontecer algo similar. E nós temos de reconhecer que se dá aqui, exatamente porque somos fracos, porque somos medrosos, porque achamos que é assim mesmo, que a vida é sofrimento. Esse é o meu pensamento. Não se faz, por exemplo, uma democratização da imprensa via leis. As únicas leis que valeriam são aquelas que exatamente confirmam o veto intransponível ao monopólio, que estabelecem como o dono de jornal não pode ser também dono de televisão e coisas tais. Leis essas que deveriam ser, em um regime democrático, como foram em todos os países do mundo efetivamente democrático e civilizado, aprovadas no parlamento. O legislativo está aí para isso. Quem do parlamento aprovaria qualquer lei nesse sentido hoje no Brasil? A parte do fato que o parlamento está na mão de uma quadrilha, né, como de resto, ao outro lado da moeda, é um judiciário absolutamente conivente.
e incapaz de reação, incapaz de cumprir o seu dever constitucional. É outro bando de coitados, além de tudo. Pançudos, empolados e ridículos. E a mídia no Brasil é o que é. Porque, ao contrário exatamente da Itália, digamos, ela está alinhada de um lado só. Ela é o porta-voz da Casa Grande. O que esperar dela? Eu não sei porque o senador dá entrevistas para a revista Veja. Dizendo, por exemplo, que vamos parar de falar em golpe. Não, falemos muito em golpe. Saímos à rua contra o golpe. Bem, eu falo essas coisas sem ter grandes esperanças e grandes ilusões. Não me iludo. Gostaria de ver algo similar. Uma saída à rua contra o golpe, de verdade. Porque é isso. Vocês falam, a Previdência é um horror. Mas eles estão vendendo no Brasil. É o desmonte do país. Esse governo está aí para o desmonte do país. Não seremos, talvez, mais súditos do Tio Sam. Seremos da China. Os chineses são espertos, muito espertos. Já estão aqui, mas virão mais. Então, eu acho que nós temos de encarar os problemas de fundo para podermos enfrentar os problemas do dia a dia. Essa é a minha crença. Se nós não resolvermos esses problemas que transitam entre os nossos fígados e as nossas almas, esses problemas que marcam as nossas atitudes no cotidiano, se não os enfrentarmos como medida preliminar para tentar depois entender tudo mais, eu acho que nunca chegaremos a uma solução do problema que realmente nos aflige, e que é a prepotência da Casa Grande. Nunca foi tão clara. Talvez precisemos remontar aos séculos passados para pensar em algo similar. Porque os homens fazem e desfazem a seu talento, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de revolta. Impõem, ponto. Não tem discussão. Vão liquidar com o BNDES. Foi um banco de extrema importância, um dos mais importantes bancos de fomento do mundo. Do mundo. Eles vão acabar. Vão acabar com a Caixa Econômica Federal. Vão privatizar tudo. No federal e nos estaduais variados. A única possibilidade de uma solução que nos convenha está nas nossas mãos. Sem povo na rua, nada muda. Nada muda. Bem, no fundo era o que eu queria dizer e agradeço a paciência de me ouvir.
Companheiros, companheiras, como anunciamos no início, nós vamos selecionar algumas perguntas para que eles respondam. As demais perguntas ficarão com eles, para eles tomarem conhecimento das perguntas, porque nós temos mais 30 minutos, porque eles vão, inclusive, para a sessão de autógrafos dos livros que vocês adquiriram. É um momento também de contato direto de vocês com eles. Tá? Quero aproveitar para anunciar para vocês que a nossa transmissão ao vivo já passa de 5.000 visualizações, mais de 5.000 pessoas nos acompanhando em todo o Brasil. Aproveitar para registrar a presença do Diese, aqui presente, muito obrigado pela presença. Já anunciar para vocês também, fazendo parte dos nossos ciclos de debates, reservem na agenda, dia 30 de março, às 19 horas, local a definir ainda, um bom debate com Cristiano Zanini, advogado do presidente Lula, que virá a Recife, a Pernambuco, para também fazer esse debate conosco. Vou ler aqui as perguntas. São 6, vamos... Tem 2 direcionadas direto. As outras que chegaram aqui eu vou dar uma olhada para a gente poder organizar, ver se consegue mais uma. Tem mais alguma pergunta a ser entregue? Se tiver, entreguem logo. Por favor, o pessoal da produção nos ajuda aqui a pegar. Gente, obrigado pela compreensão de vocês. Primeira pergunta vem aqui para o Nino. Se nós devemos continuar assistindo a Rede Globo para tentar conhecer o inimigo, que eles formam o quarto poder, inclusive junto com a Lava Jato. Segure aí. Quero anunciar a vocês que todas essas perguntas vão ficar com eles, pela quantidade não dá para que possamos ler todas. Paulo Henrique, não é melhor fazer todas e faz o bloco? Uma a uma? Então vamos uma a uma como eles preferem. Certo. Gente, eu queria pedir silêncio, tá? Daqui a pouco, inclusive, eles vão para outra sala para poder ter um contato direto com todos vocês que estão aqui. Então vamos à resposta. Se deve continuar assistindo a Rede Globo para conhecer a estratégia do inimigo. Eu nada tenho a dizer a respeito, apenas esclarecer que eu não leio um único escasso jornal nativo, tampouco leio revistas, menos ainda assisto a Globo. Mas isso porque... no fundo é uma atitude um tanto aristocrática, porque há quem depois venha e me conte o que vale a pena saber. Porque eu sei que o senador Humberto Costa deu uma entrevista à revista Veja, porque estive ontem com quem me contou. Aliás, quem me contou foi o Limberg Faria. Chamou minha atenção e me deu um briefing. Então,
Então sempre há quem me ponha a par do que está acontecendo. É isso. Agora, a mim realmente interessa o problema de fundo, o que está na origem disso tudo, muito mais do que o que acontece no dia a dia. Porque esta gentalha vai tentar chegar até as últimas consequências. E só nós é que podemos detê-los. Então, eu não sei se vale a pena ou não saber como se porta o inimigo. Eu acho que depois de assistir um único jornal nacional, já sabemos tudo, já percebemos onde eles querem chegar. Eu tento cuidar do meu fígado. Então, por exemplo, não vejo, prefiro continuar tomando álcool. Obrigado, Dino. Paulo, como conciliar sua posição política e o trabalho em uma das emissoras que faz parte também do PIG? Bom, eu sou um profissional de televisão, trabalho em televisão desde quando os bichos falavam, desde 1984, para ser preciso. Trabalhei na TV Manchete, que não existe mais, trabalhei depois na Globo, da Globo eu fui para a TV Cultura, e da TV Cultura eu estou na Record. Na Bandeirante também, desculpa, pulei a Bandeirante. E só não fui para o Silvio ainda, e devo dizer que conto aí nesse meu livro que um dia eu estava desempregado, quando eu fui demitido da Bandeirante, estava desempregado há 9 meses, recebo um telefonema da minha amiga Hebe Camargo, que me pergunta se eu toparia trabalhar no Silvio. Eu digo, pô, é evidente, eu preciso pagar o leite das crianças, claro que eu topo trabalhar com o Silvio. Aí eu ouço a Hebe dizer, viu, Silvio, viu, ele topa. Aí, fala com ele, Paulo Henrique. Aí o Silvio veio ao telefone e disse, Paulo Henrique, como vai? Aí eu digo, Silvio, eu fiquei animado, né? A possibilidade de conversar com o dono da empresa. E aí o Silvio falou, Paulo Henrique, eu gosto muito de você, admiro muito o seu trabalho, mas na televisão dos outros. Então, eu não tive a possibilidade de trabalhar no Silvio. Agora, eu quero dizer que na TV Manchete, na TV Cultura, na Globo e na Record, eu trabalho como um profissional de televisão. A todas essas empresas eu dediquei o melhor do meu esforço. Desempenho a minha função com o máximo de entusiasmo e dedicação possível. Fui um exemplar funcionário da Globo, fui um exemplar chefe do escritório da Globo em Nova York, a ponto de ter sido, naquela época, o jornalista que mais tempo ficou no ar na Globo. Por motivo de cálculo de bônus de fim de ano, eu mandei fazer um levantamento para saber se eu merecia mais bônus do que o Paulo Francis, e merecia. E aí eu calculei, eu cheguei à conclusão de que eu fiquei mais tempo no ar do que qualquer outro jornalista da Globo. Então eu quero dizer que o meu trabalho na Record é perfeitamente compatível com o meu trabalho no blog e nos livros. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tenho muito orgulho de trabalhar no Domingo Espetacular, que faz uma concorrência feroz com o Fantástico, e ganhamos muitas vezes. E o meu blog é o meu blog, eu digo de brincadeira, que eu combinei com o Edir Macedo, na verdade, isso não é verdade, mas eu combinei com ele que eu não me meto na direção da Record e ele não se mete na direção do Conversa Fiada. Então... E quero dizer mais. O livro Quarto Poder, que, segundo os levantamentos que nós temos, eu e a presidenta da minha empresa, a baiana Georgia Pinheiro, que por acaso
é a baiana mais bonita da Bahia, minha mulher. A minha presidenta calcula que, a essa altura, a gente já vendeu 45 mil, não é isso? 50 mil exemplares do Quarto Poder, sem ter aparecido em nenhuma lista do PIG. E o lançamento desse livro foi motivo de cobertura da Record em todas as praças que eu visitei para lançar o livro. Se é que respondi a sua pergunta. E só informando que os daqui estão praticamente se esgotando todos Ótimo. os exemplares que vocês Maravilha. mandaram para cá. Muito obrigado. Então, um pedido aqui, questão de utilidade pública, é um carro com a placa KLX 3308, está bloqueando a saída dos demais veículos. Por favor, retirar. Tá, registrar aqui também a presença do sindicato do SIND, SAF e do CISMAL. Vamos aqui mais uma pergunta, pegando aqui de forma aleatória, sobre as rádios comunitárias, Mino. Será que as rádios não é um espaço que deveríamos ocupar como uma ferramenta importante de uma comunicação mais democrática, que pudesse levar as informações ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras? Isso é claro, seria muito bom. Existe também agora uma televisão comunitária que está funcionando e que, acredito, possa se desenvolver bastante, por exemplo. Claro, toda essa comunicação por caminhos que não são os tradicionais, a meu ver, surte um grande efeito. E a gente sabe como, por exemplo, as redes sociais têm contribuído mundo afora para, por exemplo, na época de eleições, como elas foram decisivas para a vitória de certos candidatos. Então, eu acho que é uma área muito interessante e a presença de jornalistas qualificados nessas redes, por exemplo, pode ser algo muito importante que vai trazer resultados, inevitavelmente. Obrigado. Pero Paulo também vai fazer um complemento. Eu queria aproveitar essa resposta do Mino e fazer uma observação que eu não fiz na minha exposição. É que eu acho que nós todos devemos prestar atenção a um fato muito importante. A gente fica preocupado com a televisão aberta, a gente fica preocupado com a imprensa escrita e, como observou o Mino, hoje existe uma progressiva importância das chamadas redes sociais. E há dois aspectos a considerar aí. O primeiro aspecto que eu consideraria é o fato de que talvez vocês não saibam, e eu acho muito importante saber, que o segundo maior destino de publicidade do Brasil hoje, depois da Globo, não é a Record, não é o Silvio, é o Google. É o Google. E breve, como diz o Conversa Fiada, o Google vai googlar a Globo. Porque o Google, a Globo, vai também, como diz o Conversa Fiada, vai morrer gorda. Ela vai continuar tendo audiência, mas a audiência não vai gerar receita para pagar os custos que ela tem. Os custos de produção da Globo não existem, como diz o Mino Carta, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, uma emissora de televisão, uma rede de televisão, produz 95% do que ela exibe. Não sei se os amigos sabem, mas metade dos empregos em Hollywood não é emprego para trabalhar no cinema, é emprego para trabalhar na produção de televisão. Porque as redes de televisão americanas compram 85% da sua programação, só produzem próprio
O jornalismo, claro. O resto eles compram. Então, com o progressivo deslocamento da publicidade, primeiro dos jornais, depois da revista, depois do rádio, depois da TV por assinatura, em direção às redes sociais, à internet, isso está comendo, pouco a pouco, o faturamento da Globo. Então você tem hoje concorrentes inevitáveis da Globo. O Facebook, o Google, o YouTube, o Netflix, o YouTube Red, que será um outro produto de exibição de vídeo dentro do Google, sem contar com a concorrência de grandes detentores de direitos de esportes, que são a Fox, a ESPN e a Disney, através da Max. O que faz com que, brevemente, a televisão será, principalmente, televisão aberta, principalmente o local onde você vai ver notícia e vai ver evento esportivo, porque a novela você vai ver no celular, vai ver no Netflix. A Globo não terá condições de competir com o Brasileirão, com as estrangeiras que tem nada mais, nada menos do que Barcelona 6, PSG 1. Não há esporte de náutico que compita com isso, não há Fla-Flu que compita com isso. E não tem como, porque a Globo não tem a quem vender o Fla-Flu, a não ser no Brasil. E Barcelona e PSG, você vende no mundo inteiro. Tem mais torcedor do Chelsea na China do que na Inglaterra. Não, é verdade. Tem mais garoto comprando camiseta do Chelsea ou do Manchester United na China do que na Inglaterra. Então, nós estamos assistindo o tal cometa que destruiu os dinossauros, tá chegando. E a Globo está vendo o cometa chegar. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Temer aprovou ontem, nós divulgamos, a blogosfera divulgou, uma verba recorde de publicidade. Isso nada mais é do que um subsídio à Globo. Em segundo lugar, o segundo decreto que o Temer assinou foi um decreto que permite o rompimento dos acordos de propriedade da Globo. E distribuiu as empresas de propriedade da Globo entre os herdeiros. Por quê? Porque a Globo está à venda. E a salvação da Globo, se é que é possível, e aí eu espero que os nossos congressistas aqui presentes e os nossos sindicalistas aqui presentes prestem atenção a isso. Está sendo montada no Brasil uma das maiores patranhas, que é a salvação da Oi, uma empresa quebrada, que só fez mal aos consumidores do Nordeste, por exemplo. É uma grande putaria, como diz o deputado Silvio Costa. E qual é o problema? E por quê? E por que a Globo é a única emissora de televisão que não está combatendo a salvação da Oi? Está todo mundo combatendo. A Record está combatendo, o Silvio está combatendo, a Bandeira está combatendo. A Globo não está combatendo. Porque é claro que o cara que comprar a Oi vai produzir conteúdo para televisão. Por que ela não está combatendo? Porque ela quer a Oi. Ela quer a Oi para usar os cabos de distribuição da Oi. Danem-se os consumidores, ela vai usar o cabo para distribuir conteúdo de televisão. É a maneira dela enfrentar os gigantes americanos, inclusive depois que a AT&T comprou a Time Warner, que é uma empresa de televisão, comprando conteúdo para televisão, uma empresa de telefonia, comprando conteúdo para televisão. Então nós estamos diante de uma grande patranha, uma da grande safadeza, que é o governo sanear a Oi e botar o BNDES para financiar a Globo e comprar a Oi.
Aproveite e responda essa. Agora é a vez do Minion. É porque você respondeu a que ele estava respondendo. Aí, recorre de volta. Caso Lula seja impedido de ser candidato a presidente em 2018, qual as possibilidades? Ciro Gomes é uma possibilidade real? Eu não quero. Eu quero responder essa pergunta de outra maneira. E a minha resposta será uma pergunta a esse auditório. Se o Lula for preso ou se ele for impedido de se candidatar, o que vai acontecer no Brasil? Nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque essa notícia vai ter 30 segundos no Jornal Nacional. Não vai acontecer nada. E esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Eu desse ponto de vista, quero ser otimista. Não, eu acho que não será possível esconder uma notícia desse porte. Não será possível, porque será a manchete de todos os jornais, inclusive do Jornal do Comércio aqui. Será trombeteada por todas as emissoras de televisão. Não? Será a capa da revista Veja? Você sabe qual foi a manchete do Jornal Nacional no dia em que o Collor renunciou? O assassinato da filha da Glória Pires, né? Glória Pérez. Não, mas me desculpe, tudo bem. Não. A Globo, aliás, houve manifestações de rua a favor do impeachment de Collor, promovidas pela Globo, que me irritaram sobremaneira, por serem exatamente promovidas pela Globo. E o povo foi atrás. Até aquele momento, tinha encarado os fatos com absoluta indiferença. Bastou a Globo entrar em ação, e aí a moçada foi para as ruas, pintando-se com as cores da bandeira brasileira, verde e amarelo no rosto, uma coisa deplorável. A Globo ia salvar o Collor. Foi a Isto É que eu dirigia, modestamente, muito modestamente, eu dirigia a Isto É, e a Isto É descobriu a maneira de encalacrar o Collor, ao mostrar as ligações entre a casa da Dinda e o Palácio do Planalto. Foi assim. A Globo teve que ir atrás da gente. A Veja, que tinha inventado aquele slogan, o caçador de marajás, né? É que o Collor, no fundo, ousou demais. O pedágio que ele cobrava era muito elevado. O PC Farias era muito. Então a coisa começou a atrapalhar a Globo, a começar pela Globo, mas a Veja e tal. E aí decidiram que o homem tinha que ser posto no seu lugar, mas não afastado da presidência. Tanto que não houve provas. A CPI não conseguiu provar nada. Como, digamos, salvo o melhor juízo, Sérgio Moro não conseguirá provar nada contra o Lula.
Mas eu acho que, apesar de tudo, haverá um ruído infernal se ele for preso, ou basta que ele venha a ser impedido para que haja esse ruído infernal. Então não poderemos alegar que fomos enganados pela mídia. Ok. Se quisermos. Aproveitar para registrar a presença do Sindicato dos Trabalhadores em entidades sindicais, o Sindimetro e também o CISPUM. Vamos continuar com você, né? Tá chegando a hora. Nós vamos fazer mais duas perguntas. O doutor Paulo Henrique deve estar com um terrível apetite. Tá. Mas aí, ele está sempre vocês com dividiram fome. duas perguntas. Ele vive com fome, o Paulo. A pergunta que vem tem a ver com as mobilizações realizadas, principalmente com as mobilizações pela direita. Os movimentos tipo MBL vem para a rua, porque eles conseguiram colocar tanta gente. Apesar de sabermos que houve todo um processo de mobilização através da Rede Globo, da grande mídia. Né? E por que o movimento sindical, os movimentos sociais, não consegue também colocar na mesma quantidade? É uma pergunta para você possa ajudar nessa reflexão, apesar de todos nós termos muitas respostas para essa pergunta. Bem, eu acho que temos que nós conformar com a verdade factual. Essa expressão eu roubei de Hannah Arendt. Verdade factual. Quer dizer, é algo que não se pode negar. Ou seja, eu estou tomando cerveja. Né? Isso é a verdade factual. Né? Dolorosa, de certa forma, porque eu preferia ter tomado aquele vinho, tá vendo? Mas o vinho está mal, está com problemas, então não dá para tomar. E olha que esse cara é especialista em vinhos, viu? O que ele disse? O vinho que estava era outro, mas não chegou. Mas vai chegar ainda hoje o seu vinho. Não. Esse vinho, não, mas não é do leite. Não. Eu que trouxe. Nós pegamos no hotel. Neno, coloca o microfone mais próximo. Mais próximo. É que eu não estou acostumado a carregar o microfone. Mas, enfim, eu perdi um pouco o fio da meada. Referente às mobilizações. Sim, pois é. No fundo, eu disse o que penso, e esse é um dos problemas de fundo. Porque, digamos, repentinamente nos dizem, olha, Lula foi preso. E qual será a nossa reação? É preciso que a Globo nos diga que o Lula foi preso, ou basta saber que Lula foi preso? Se basta isso, qual será a nossa reação? De uma indignação mansa. Mas, então, quantos ficarão revoltados? Quantos estarão dispostos a fazer correr o sangue nas calçadas? Esse é o problema. Eu não sei. Agora, é claro, eu estive com Lula na noite em que ele foi preso, em 80. Eu estava com ele, tem fotos. E eu estava com ele na noite em que ele foi libertado do DOPS, onde ele estava preso, em São Paulo.
aos cuidados do... E existem fotos. Documentação preciosa que me acompanha ao longo da vida. Eu gosto muito de Lula e creio ter sido o primeiro jornalista brasileiro que percebeu nele um faro político extraordinário e um QI muito elevado. E isso me honra sobremaneira, né? Isso remonta efetivamente aos anos 70. Mas acho que ele tem pecados em cartório. Tem pecados, porque ele acreditou por tempo demais e acho que até hoje acredita na conciliação. E isso é um erro fatal, a meu ver. Eu, em abril de 15, eu encontro com ele frequentemente, jantamos juntos, almoçamos juntos, várias coisas. Em abril de 15, eu já tinha falado para ele, pega o lugar da Dilma, sai candidato. Sai candidato. Ele não quis. Questão moral em jogo. Perfeito, está ótimo. Agora, em abril de 15, eu fui a ele e disse, olha, vai acontecer isso. Não era uma demonstração da minha genialidade, da minha capacidade profética. Não, era facílimo entender já então qual era o propósito. Eu disse a ele, vai para Garanhuns como medida preliminar. Chama o povo na rua e bota a boca no trombone. Vai para o Recife, vai para Fortaleza, faz o giro do Nordeste, vai para Salvador, vai para Minas, vai para Belo Horizonte. O PT é forte lá, vai lá e faz um forrobodó, faz já, tem que fazer já. Não fez nada. Agora, por outro lado, como não admitir que a presidência de Rui Falcão no PT foi um desastre monstruoso? Desastre. Eu estive com o cônsul da Itália, o embaixador da Itália, que está aqui desde já faz uns 8 meses. E ele veio e queria me conhecer e tal, então foi me visitar Silêncio, pessoal, por favor. Foi me visitar na quarta-feira à noite. E ele me disse, por favor, me explique como é possível que um partido e que Lula não tenham reagido desde o começo, desde o momento em que a Dilma ganhou as eleições de 2014. Como é possível que não tenham reagido à altura? Agora, é preciso reconhecer, o PT no poder portou-se como todos os demais partidos. Não foi diferente dos outros, desculpem, mas não foi mesmo. Vamos para a última pergunta. E a última pergunta que veio exatamente falando sobre Pernambuco. O papel de Pernambuco, dos parlamentares de Pernambuco, no golpe. Inclusive um do Pernambuco fechou o voto, concretizando aquele golpe. E hoje Pernambuco tem 3 ministros, deputados federais daqui de Pernambuco, deputados federais, mais o 4º ou 5º. Então, tem 3 deputados federais que são ministro do governo Temer. Bruno Araújo, Mendonça Filho, Raul Jugman, Fernando Filho. 4. Quem é o 5º?
Roberto Freire. Vixe Maria. Tá? Eu estou falando, quando eu falei dos 3 dos deputados federais, que o outro, inclusive, está por São Paulo. A pergunta veio nesse sentido. Qual o papel, de fato, você analisa de Pernambuco no golpe? Antes disso, quero registrar a presença do CID-PD aqui em nossa atividade. Eu não gostaria de me manifestar sobre o papel de Pernambuco no golpe. Eu adoro Pernambuco, adoro Recife. Adoro o leite. O Leite. O restaurante Leite, ele adora. Gilberto Freire, João Cabral de Melo Neto, e por aí vai. Luiz Gonzaga, e por aí vai. O que eu gostaria mesmo era de me concentrar, não no Roberto Freire, que é um equívoco, teve esse papel lamentável no episódio do prêmio Camões ao Raduan Nassari, que nada mais foi do que um espelho do que ele é de verdade. Roberto Freire é aquele caso típico do ex-comunista, que quando deixa de ser comunista se torna o que a gente pode imaginar. Eu gostaria de me concentrar no Raul Junkman, só para encurtar a minha resposta. Eu considero uma das demonstrações da capitulação no Brasil com esse golpe a nomeação do Raul Junkman para o Ministério da Defesa. Não existe um país que queira ser uma nação que não tenha uma defesa forte. Um dos méritos do governo Lula, e mais do que o Lula, sobretudo por causa do Lula, foi restabelecer uma política externa altiva e independente nas mãos do grande chanceler Celso Amorim, que não é meu parente. E uma das demonstrações da fragilidade política e intelectual da Dilma foi tirar o Celso Amorim do Itamaraty. Quando ela tirou o Celso Amorim do Itamaraty... Mas ela o colocou na defesa, que é um lugar interessante para mentes brilhantes, como a do Celso Amorim, que, além de tudo, é um amigo muito querido. Bom, não há nação forte sem ter uma defesa forte. O Lula levou o Brasil para os BRICS. Quem fez os BRICS foi o Celso Amorim. Quem concebeu os BRICS, quem deu os passos iniciais, quem instalou a semente dos BRICS foi o Celso Amorim. E dos 4 países dos BRICS, dos 5, se você incluir a África do Sul, o Brasil é aquele que tem menos gastos com defesa. O Brasil não tem e não vai ter mais, porque o golpe já desativou, um submarino movido a energia nuclear. E essa foi uma grande conquista do Brasil, uma grande conquista do governo Lula, foi fazer um acordo com a França e começar a construir submarinos movidos a energia nuclear. A outra coisa que me preocupa muito é a possibilidade concreta, na minha modestíssima maneira de imaginar, pelas informações de que disponho, é que este governo golpista vai romper o acordo com a Gripen sueca, que o Brasil acabou aceitando como parceiro no caça, porque a Gripen topou transferir a caixa preta da produção do caça para o Brasil e produzir no Brasil a partir de São Bernardo do Campo, sob a liderança do prefeito Luiz Marinho, que foi à Suécia, voou no Gripen, tirou fotografia e desmascarou o ministro Nelson Jobim, que dizia que o Gripen era um avião no papel. Porque o Jobim e o filho do Jobim, sobretudo, até onde estou informado, isso é uma suposição, estavam muito, muito inclinados a aceitar o Rafale francês, porque eles gostam da língua francesa, provavelmente. Mas, certamente. Leem Molière, gostam de Molière. Muito bem, o Lula foi lá, fez o Gripen, e esse governo, pelas mãos do senhor Gu Jungmann... Foi a Dilma que fez o... Hã? Foi a Dilma que... Sim, Nino, mas o Lula disse para ela queria fazer com a Boeing.
Sim, não, Me disse tudo o Luiz bem. Marinho. Ela ia fazer com a Boeing, o Lula falou: se você fizer com a Boeing, eu vou brigar com você de público. Daí ela recuou. Sim, mas tudo bem. Tudo bem. Aí, esse governo vai romper com o Gripen e vai fazer o acordo com a Boeing. Eu acredito que foi esse um dos presentes que o Serra levou na mala, onde ele leva outras coisas, levou na mala na audiência que ele teve com o novo chanceler americano, que é o tal ex-presidente da Exxon. Esse Jungmann vai fechar o avião, o navio, o submarino movido a energia nuclear que está sendo construído em Angra dos Reis. A Odebrecht, eu tive lá, eu fiz uma matéria sobre isso. Tinha 3.000 homens construindo o submarino em Angra dos Reis. Não tem mais nenhum. Nenhum. Nem para varrer o chão. E o Jungmann vai fechar o submarino nuclear, vai rasgar o acordo com o Gripen e vai fazer com a Boeing. Sim, mas nunca foi tão claro Então, sobre que a Pernambuco, Casa Grande está cuidando dos seus próprios negócios. sobre Pernambuco, eu Eles prefiro... estão achando, o Brasil é deles e eles fazem do Brasil o que eles bem entendem. O Raul Jungmann. A Jungmann está pendurado num processo no Supremo. Mas quem é o que é o Supremo? O Supremo aceita tudo. Assim como você falava de coisas, erros petistas. Assim como houve petistas que votaram a favor do Índio e do Botafogo. Você não conhece o Índio e o Botafogo? Quem é o Índio? É Eunício Oliveira, é o Maia. Então votaram nesses. Petistas que votam nesses. No Índio e no Botafogo. Eu gostaria de fazer um comentário final, que é o seguinte. O Mino já ouviu eu contar essa história, mas o maior orador do século passado foi provavelmente Winston Churchill, o inglês, que com os seus discursos na BBC ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial. E o Winston Churchill dizia que o maior desafio de um orador era falar antes do jantar. Ele começava... Quando ele se via na circunstância de falar antes do jantar, ele dizia, depois, deputado Silvio Costa pode usar, dizer que é sua, sabe? Diga que é sua. Eu cedo. Quando ele era obrigado a falar antes do jantar, ele começava assim. Eu vim aqui falar aos senhores e senhoras, os senhores e as senhoras vieram aqui para me ouvir. Espero que a gente acabe ao mesmo tempo. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, dia 15, 9 horas, grande ato, concentração na Praça Oswaldo Cruz. Olha, ele vai para a sala para essa assinatura dos autógrafos.